A investida do Alexandre de Moraes contra o Conselho Federal de Medicina não passou desapercebido não, tá? O pessoal está reclamando muito disso daqui, porque evidentemente é uma arbitrariedade que nem no período militar, nem os milicos tiveram coragem de fazer uma lambança deste tamanho, né? Isso mostra, por um lado, o desespero do Alexandre de Moraes com a situação atual que ele vive hoje e escancara, mais uma vez, os paralelos desse golpe que foi dado pelo Alexandre de Moraes com o golpe dos milico em 64. É o que eu falo para vocês. O Quiroga, que escreveu essa coluna aqui, ó, nem o regime militar teve ato como o de Moraes contra o CFM. Ele não chega a traçar essa lição direta entre o golpe de 64 e o golpe do Alexandre de Moraes de agora. Mas a verdade é essa, eu já apontei isso para vocês desde 2019, o que a gente está vivendo é um golpe. O Alexandre de Moraes deu um golpe no Brasil, ele está mandando muito além do que ele deveria. Você romper com a Constituição é um golpe. O golpe é exatamente quando pessoas dentro da administração começam a tomar decisões que não lhe cabem constitucionalmente. O caso em tela é evidente. O Alexandre de Moraes determinou sem processo, sem parte, porque ninguém pediu que ele determinasse, ele determinou de ofício a cassação lá da sindicância que o CFM tinha determinado sobre os médicos, né, sobre o médico que atendeu o Bolsonaro pela Polícia Federal, para investigar qual a situação que está acontecendo ali, o tratamento do Bolsonaro, e ainda proibiu, ainda mandou investigar o chefe do CFM. Não, vou investigar quem quiser. Meu amigo, nem os milicos fizeram isso, cara. Teve caso na época da ditadura militar de médico que foi preso porque estava ajudando as torturas. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Pedra Fuzil, Florzinha, Taylor Cauã e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu sei que muita gente que gosta do Bolsonaro também gosta do regime militar, ou diz que gosta, que era uma coisa positiva. Eu nunca me enquadrei nisso daí. Eu sempre gostei do Bolsonaro pela política econômica dele, pelo Paulo Guedes, pelo fato de ele ter diminuído o tamanho do Estado, mas eu nunca fui fã dos militares pelo que eles fizeram em 64. Eu acho que o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras têm os seus méritos, são entidades excelentes, a função principal delas de defender o país, elas fazem com muita honradez. Eu tive a honra de ter sido soldado brasileiro, servir exército e coisa e tal, gostei muito de ter servido. Tenho muito orgulho disso, mas o que os militares fizeram em 64 foi um erro, simplesmente, foi errado. Não tem justificativa para aquilo, né? Então, nessa coisa fica muita gente pisando em ovos para não dizer que o Alexandre de Moraes está fazendo é o mesmo que os militares fizeram em 64. Eu não tenho esse problema. Desde o primeiro vídeo que eu fiz aqui, eu critico os militares e eu falo que o Alexandre de Moraes está fazendo é o mesmo que os milicos faziam. Os milicos em 64 abriam inquéritos que não acabavam nunca. Olha só, inquéritos que não acabavam nunca. Inquéritos com coisas abstratas, que você não tem uma causa específica, né? Inquérito é para ser uma coisa específica. Olha só, roubaram o seu carro. Abre-se um inquérito para investigar quem roubou o carro, como é que roubou, para quem que vendeu, e não sei o que lá. O inquérito é de um ato específico. Inquérito das fake news. Qual é o ato específico do inquérito das fake news? Não, é qualquer coisa que tiver na cabeça do Alexandre de Moraes. Havia um inquérito também de desordem estudantil, desordem informacional. As mesmas coisas que você vê no inquérito das fake news foram abertas na época dos milicos. E pelo mesmo propósito, porque aí você fica usando medidas cautelares, prisão preventiva, confisco de bens, né, bloqueio de bens, enfim, proibição de viagem, esse tipo de coisa para punir as pessoas que você não gosta por algum motivo, que estão criticando o regime por algum motivo, né? Desde 2019, com o inquérito das fake news, eu falei, o inquérito das fake news foi o AI-1 do Alexandre de Moraes, porque ele tirou totalmente fora da Constituição, né? Eu sempre explico isso. Em 64 o golpe não foi no dia 31 de março de 64, 31 de março, é verdade, os militares de Juiz de Fora desceram com os tanques para o Rio de Janeiro, foi o que começou a coisa toda, mas até a deposição do Jango e assumir a Câmara, isso estava na normalidade democrática. As pessoas estavam seguindo as regras. Alguém fez alguma coisa errada, os militares desceram com os tanques, mas não teve nenhuma consequência maior para isso. No dia 6 de abril se decretou o AI-1, né? Aí dissolveu o Congresso, tirou alguns deputados e proibiu algumas coisas. Aí isso já não tinha previsão na Constituição. No momento que você toma uma ação que não tem previsão na Constituição, você está cometendo um golpe. Isso é o caso do inquérito das fake news. É o AI-1 desse novo golpe que a gente está sofrendo, né?
E desde então, eu reparo para vocês o quão parecido é a história, né? Quantos paralelos você tem entre o golpe de 64 e o golpe do Alexandre de Moraes de agora. Por quê? Porque naquela época também o golpe foi para preservar a democracia, meu amigo. Ué. Veja a manchete do Globo do dia seguinte, né? Os militares salvaram a democracia no Brasil. Igual eles fazem hoje. Igual eles estão dizendo que o Alexandre de Moraes é o grande herói que salvou a democracia no Brasil. E curioso, né? A Rede Globo errou naquela época e está errando de novo agora. Mesma coisa, mesmo erro de achar que preservar o sistema vigente é preservar a democracia. Não é. Democracia é vontade popular. No momento que você rompe uma lei, que você rompe a Constituição, você não está preservando coisa nenhuma. Você matou a democracia, você destruiu a democracia, né? Enfim, inúmeros paralelos, né? Todo golpe começa com alguém buscando democracia, buscando salvar o país, as instituições, eu não sei o que lá. E à medida que a coisa vai andando, o processo também existe um processo do golpe, né? Que você começa a ser criticado, porque evidentemente você está errado, né? Só que esse regime, como é um regime frágil, ele não tem uma base sólida, nem legal, nem conceitual, nem estabelecida na sociedade, ele se sente frágil. Então a crítica que ele recebe, ele acaba encarando aquilo como um ataque, né? E aí, mais do que isso, você começa a ter esse desdobramento de cada vez ficar mais rigoroso com as coisas. Qualquer crítica vira um ataque. A pessoa que está criticando o Alexandre de Moraes vira um golpista que quer destruir as instituições e não sei o que lá. E no final das contas o caminho segue sempre esse. A ditadura ela vai se tornando cada vez mais rígida, cada vez mais rígida, cada vez mais rígida, até o momento em que ela explode numa uma bomba de merda e purpurina para tudo quanto é lado, né? Em algum momento a gente vai chegar nisso aqui com o Alexandre de Moraes, né? Acho que a gente está chegando perto, tá? Aqui, a decisão do Alexandre de Moraes, que anulou a iniciativa do CFM de instaurar sindicância para apurar o atendimento médico prestado ao Bolsonaro, suscita preocupação institucional relevante. Ao impedir a atuação de uma autarquia federal no exercício da competência legal expressa, o ministro estabeleceu uma limitação inédita à fiscalização ética na medicina, mais restritiva, inclusive, do que aquela observada durante o regime militar instaurado em 64. Repara que o Quiroga ele tem que tomar um cuidado para falar essas coisas, né? Porque os bolsonaristas, muitos bolsonaristas, não pode criticar os milicos, tem que elogiar os milicos. Não, como eu não sou político, eu não tenho preocupação com isso, eu critico os milicos mesmo, né? Então ele toma cuidado aqui. O regime militar, não, é o golpe, o Quiroga fala, o Alexandre de Moraes está pior do que o golpe de 64. A lei tal atribuiu ao Conselho Federal de Medicina e aos conselhos regionais a fiscalização do exercício profissional da medicina em todo o território nacional. Essa competência alcança todos os médicos regularmente inscritos, independente do vínculo funcional, do local de atuação e da autoridade sob a qual exercem o serviço. Não há na legislação nenhuma exceção para nenhum tipo de médico. Não é porque, mas é o médico da Polícia Federal, tem exceção. Não, não tem. É tudo a mesma coisa, né? O equívoco central da decisão está na confusão entre ato médico e atividade policial. A sindicância não se destinava a investigar a custódia, a escolta ou a atuação da Polícia Federal. Isso é competência da Polícia Federal. O objetivo era específico e limitado, a conduta técnica ética do ato médico, ou seja, o médico que atendeu o Bolsonaro. Trata-se de distinção elementar no direito brasileiro, tá? Ao impedir a instauração da sindicância, a decisão cria, por via interpretativa, uma imunidade ética inexistente do ordenamento jurídico. A fiscalização profissional não presume culpa nem antecipa julgamento. Aqui, o aspecto mais inquietante da decisão é que ela rompe com precedentes históricos consolidados, inclusive de períodos autoritários. Porra, Quiroga, fala, porra, a ditadura de 64, uma ditadura mesmo, foi terrível, não foi uma coisa boa 64, não. Ainda mais, se pelo menos os militares brasileiros fossem realmente de direita, como o Pinochet, que liberalizou a economia, que botou a economia do Chile. O Chile hoje é um país de primeiro mundo, por quê? Por causa das reformas econômicas feitas pelo Pinochet. É o único país da América Latina que se tornou de primeiro mundo, é o Chile, por causa do Pinochet. O Pinochet eu não defendo o Pinochet, não gosto do Pinochet. O Pinochet também errou, torturou, matou, e isso não vale o preço. É melhor não ter feito nada e não ter o preço de pagar com morte das pessoas. Mas pelo menos você pode dizer que o Pinochet acertou na economia. Os militares brasileiros nem isso. Erraram,
torturaram, mataram, aprisionaram, calaram pessoas, censuraram e ainda fizeram merda na economia. Você pegar os planos econômicos dos militares, é a mesma porcaria do plano econômico do Lula. Não é à toa que o Delfim Neto ama o Lula e vice-versa. É a mesma coisa, a mesma bosta de superdesenvolvimento, de Estado grande que vai gerar economia e não sei o que lá, e acaba tudo virando uma bolha inflacionária. É o que aconteceu na época dos milico, é o que acontece com o Lula agora, né? Durante o regime militar instaurado, durante o golpe militar instaurado em 64, médicos que atuaram como agentes de Estado foram investigados e punidos pelo Conselho de Medicina quando violaram a ética profissional. O caso de Amilcar Lobo, médico militar que atuou em centros de repressão, resultou na cassação do seu registro profissional pelo CRM do Rio de Janeiro, decisão posteriormente confirmada pelo CFM. De forma semelhante, Hari Shibata, acusado de fraudar laudos necroscópicos para encobrir mortes sob tortura, teve seu registro cassado pelo CRM de São Paulo ainda em 1980. Ou seja, médicos que ajudavam torturadores acabaram perdendo seu registro profissional. Eu acho muito importante que os médicos da Polícia Federal percebam esse problema, tá? Porque não tem ilusão, não. O que a gente está vivendo é exatamente a mesma coisa, não é como se fosse, não. É exatamente a mesma coisa. Né? Aqui, ó. Esses precedentes demonstram um ponto incontrolável. Nem mesmo sobre o regime de exceção se instituiu blindagem ética para médicos que atuavam sob ordens do Estado. A responsabilidade profissional sempre prevaleceu sobre o vínculo funcional, a hierarquia ou autoridade política. A ética médica nunca foi suspensa por decreto, cargo ou contexto institucional. Um absurdo, realmente, essa decisão do Alexandre de Moraes. Eu concordo plenamente com Quiroga. Outras pessoas estão criticando aqui, o Rodrigo Lorenzoni também, que é médico também, falando sobre o Conselho Federal de Medicina existe apenas por uma função clara, fiscalizar e normatizar a atuação dos médicos. Por ser uma autarquia federal, quem o dirige não faz porque o que quer, cumpre a lei e a obrigação. Diante das denúncias sobre atendimento médico do presidente Jair Bolsonaro, o presidente do CFM não tinha alternativa, ou instaurava o procedimento de apuração ou poderia responder por prevaricação. Não foi escolha, foi dever legal. A reação seguiu um padrão conhecido. O ato do CFM foi anulado, a legislação foi ignorada e a Polícia Federal foi acionada para ouvir o presidente da entidade. Isso não é um procedimento normal. É intimidação institucional. Ou seja, não só ele está proibindo o ato, como ele está querendo intimidar a pessoa que deveria tomar o ato. Não, não pode. E por que o Alexandre de Moraes está preocupado com isso? Exatamente porque ele sabe que as pessoas vão começar a comparar com o que aconteceu em 64. Vão começar a perceber o que ele está fazendo é basicamente o mesmo que os ditadores faziam naquela época, né? Alexson também lançou aqui um comunicado falando que reconhecemos que o juiz da execução penal possui poderes de atuação de ofício. O ponto central é outro, ele usou o poder de ofício para anular o ato da CFM. O ponto é outro, esses poderes são material e funcionalmente vinculados à execução da pena e não autorizam a interdição abstrata de autarquias nem de iniciativa judicial em matéria penal. Ou seja, o Alexandre de Moraes ele até pode tomar decisões de ofício no cumprimento da pena do Bolsonaro, mas não pode fazer isso em coisas que não tem nada a ver com o cumprimento da pena, que é o caso da atuação médica, né? Enfim, muita gente está apontando que isso daqui vai gerar um problema para o Alexandre de Moraes, tá? Porque isso coloca os médicos em confronto com o Alexandre de Moraes. Isso gera uma responsabilidade, gera mais um problema muito grande que vai ter que ser resolvido mais adiante de alguma forma. A disputa, o desfecho pode afetar diretamente a relação entre o judiciário e a liberdade profissional de todos os conselhos de classe do país, em especial os conselhos regionais de medicina, ou seja, arrisca os médicos não mais serem julgados e fiscalizados por seus pares, através do CFM e do CRM, e começarem a ser fiscalizados diretamente pela justiça direta, ou seja, não tem mais uma entidade no meio, né? Isso pode ser bastante complicado no final das contas. Enfim, é realmente muito triste isso daqui, mais uma arbitrariedade do Alexandre de Moraes, mais um ponto em que ele expõe o autoritarismo dele e esse novo golpe que nós estamos vivendo. É só mais uma das muitas violações de direitos humanos que o STF tem contra os presos de 8 de janeiro. Um monte de gente aí que já teve gente morta por conta de parecer de médico ignorado pelo Alexandre de Moraes. É a mesma coisa que aconteceu na época da ditadura. Isso tudo vai chegar no final, a gente vai haver o acerto de contas mais adiante, né? Tudo dentro do devido processo legal, tudo de forma ordenada, de forma juridicamente perfeita, mas vai ter que ter esse ajuste de contas. O que o Alexandre de Moraes está fazendo é um golpe, é pior do que os milico fizeram em 64.
Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.